Bem, cá estamos. Olá, amigos da resolução de conflito. Olá, amigos dos métodos de autocomposição de soluções de conflitos, conhecidos como MASC. Olá, amigos do grupo de estudos e do departamento de MASCs do IARCS. Hoje estamos celebrando um ciclo de 363 dias ao redor da Terra. Em 2 dias nós estaremos completando 365 e fechando o nosso primeiro ciclo de grupos de estudos. E para celebrar o nosso encontro terá a presença da Luciana Severo, que evidentemente muitos a conhecem e outros tantos sabem quem ela é. Bem-vinda, Luciana. Como é que está? Obrigada, Eduardo, obrigado. Eu já agradeci aí o pessoal, é uma satisfação, uma alegria, né? Eu gosto, como já disse, assim, eu gosto muito de estar nessas rodas de conversa, porque a gente sempre aprende alguma coisa, ou no mínimo dispara alguma coisa para a gente estudar uma coisa nova, né? Então, eu acho sempre muito legal, assim, estou adorando essa ideia e estou preparada aqui. Então, Luciano, o nosso grupo aqui do IARCS é um grupo bem eclético, é um grupo de estudos que vem aprendendo consigo mesmo. É muito interessante ver o desenvolvimento e hoje nós solicitamos a sua presença porque você tem uma carreira, não vou dizer assim, não convencional, uma carreira que tem um background singular, diferenciado do normal, do natural, e se me permitirem, eu gostaria de compartilhar com vocês que a Luciana Severo, ela é sócia proprietária da Câmara Acrópole, que é uma câmara privada de mediação e conciliação. Ela é mestre em solução de conflitos pela Ambra, que é uma university aqui dos Estados Unidos, sediada na Flórida. Ela é pós-graduada em técnicas de negociação, conciliação, mediação e arbitragem pela Univale de Santa Catarina. Ela é certificada pelo Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos, ICFML, designer de conflitos, supervisora de mediação do SEBRAMAR, Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, mediadora de conflitos escolares, familiares e empresariais, especialista em comunicação com o mercado pela ESPM, participou das mediações coletivas sobre o transporte público do Rio Grande do Sul em 18 municípios, num período de extrema turbulência em todo o país. Nós estávamos enfrentando o Covid-19 e trazendo uma dificuldade para todos, economicamente, para todos. E a Luciana Severo e a Câmara dela teve vamos dizer, a felicidade de poder entrar numa mesa grande e ter uma experiência multipartes. Mas, como vocês viram, a nossa convidada passou pela SPM. Ela vem de um background de comunicação e marketing, e por trás disso aí, ela criou em algum momento, e ela vai nos contar quando aconteceu esse clique, criou em algum momento uma guinada para os métodos autocompositivos. E, normalmente, quando isso acontece, é porque a pessoa tem um que naquilo, um dom, uma dádiva, e eu não queria usar essas duas palavras, porque pode ser muito pesado para a Luciana, mas, Luciana, Tranquilo. seja bem-vinda. Obrigado por estar aqui apagando as velhinhas conosco. Eu fico honrada até de cair justamente nesse momento aí de um ano desse festejo aí. Isso é uma honra, com certeza, para mim. Eu vi aqui também, quero saudar uma querida amiga, Milene, que eu conheço bem, já
mediamos no mesmo Sejusc, embora nunca tenhamos feito mediação juntas, né, mas a gente serve lá ao mesmo Sejusc lá de São Leopoldo, a gente se conhece bem, fizemos mediação de família juntas também, né, Milene? Então, um beijão para ti, querida. Prazer estar contigo aqui, obrigada. Bom, então, Eduarda, tu falaste nesse clique, né? Quando é que deu esse clique? A minha, na verdade, assim, eu sempre trabalhei, minha formação e o meu trabalho vinha muito mais da área da administração e da comunicação, né? E isso é uma coisa que todo mundo me pergunta, mas tu não é advogada? Eu digo, não, não sou advogada. Eu sou da área da comunicação, da área da administração, né? E eu trabalhei muito na parte de marketing escolar. Então, meu trabalho de comunicação era dentro de escolas privadas, né? Eu trabalhei bastante com o sindicato aqui, o Sinep, o Sindicato das Escolas Privadas, e eu fazia esse trabalho relacional aí dentro de escolas. Eu trabalhei muito na rede Notre Dame, inclusive, e outras, né, e a gente ia fazendo esse trabalho, e numa ocasião, né, trabalhava muito, e eu gostava muito, inclusive, de fazer design gráfico. Então, em um momento lá da vida, eu tive um rompimento do tendão, de tanto fazer arte gráfica, e aí, nesse momento que eu tive esse rompimento, eu tive que me afastar. Então, nesse afastamento, eu pensei, puxa, e agora, né, que eu vou fazer o quê? Se eu voltar a fazer qualquer coisa, ainda que eu fique um tempo parada, vai voltar, né, o rompimento de tendão é uma coisa que é difícil de tu corrigir, né, se tu não parar de fazer esse movimento. Então, eu fiquei meio assim, triste com isso, mas para ser bem sincero, foi o meu esposo que viu no jornal um curso de mediação, na época eu nem sabia o que era mediação, né, e aí ele viu, assim, aquele perfil, aquela coisa, e ele veio com um jornal para mim e disse assim, olha, isso aqui é tu. Ele disse assim, isso aqui é tu, tem tudo a ver contigo. Aí eu olhei, fui ver, disse, puxa, gostei, vou lá ver o que é, né? E aí eu fui, então, para a escola de magistratura, na Júris, né? Foi lá que eu fiz a minha formação básica de mediadora, né? E no momento que eu comecei o curso, eu simplesmente, assim, me apaixonei pela mediação, né? Eu fiquei muito apaixonada e eu tenho essa coisa comigo, assim, eu acho que quando eu entro em alguma coisa, eu preciso dissecar aquilo, né? Então, assim, eu me envolvo totalmente com aquilo. Então, eu ia para as aulas com livros, eu comecei a comprar livro de tudo que falasse de mediação, né? E aí eu ia para as aulas da Júris com 2, 3, 4 livros embaixo do braço, e as minhas professoras lá, né? Aqui hoje é a minha sócia, Carla, uma delas, ficavam observando, porque elas falavam alguma coisa na aula e eu já abria aquele livro, não, só um pouquinho, mas isso aqui pode ser assim, pode ser desse jeito, pode não, pode ser diferente, mas pode, né? Então eu tomava conta, né? Eu confesso, devia ser aquela chata da aula, mas enfim, eu sempre acho que assim, no momento que a gente está investindo, tem que sugar dos outros, né? Dos nossos mestres, o máximo possível, né? Tirar proveito daquilo, e eu realmente fiz muito isso. Então, assim, iniciou a minha história aí com a mediação, né? E aí eu tive dois starts, assim, da mediação, que foram momentos muito importantes para mim. O primeiro foi justamente quando terminou a formação básica, né? E aí a gente entra, então, para a parte ali dos estágios, que foi aonde eu encontrei muito o Paulo lá, né? A gente já fazia os estágios juntos lá no Sejusc Central. E quando eu fui, assim, quando eu entrei a primeira vez que eu sentei na mesa para mediar, eu me dei conta, assim, e eu fiquei muito nervosa com aquilo, eu me dei conta da responsabilidade que eu tinha com aquelas pessoas que estavam na minha frente, né? E eu fiquei me perguntando, assim, várias vezes, será que eu estou realmente preparada para essas pessoas, né? O que elas esperam de mim, né? E isso foi uma coisa, assim, que mexeu muito comigo. Então, ali eu me dei conta, e eu acho isso muito importante, foi uma coisa que nunca acabou, né? E eu espero que nunca acabe. Ali eu me dei conta que o mediador, ele não se forma somente nessas 40 horas, né? E mais os de horas teóricas, e mais as 60, 80, não lembro, nem lembro mais, de estágio, né? A gente precisa estudar muito mais do que isso. Mas não é mais do que isso, é muito mais do que isso, né?
E aí eu comecei a ver, assim, esse universo que a mediação possibilita, né? Porque a gente tem... E aí comecei a conhecer também a mediação, né? As áreas, diferentes áreas da mediação, e eu de cara, assim, já vi que eu queria estar em todas elas, né? Eu queria saber de tudo. Então, assim, eu comecei a perceber que eu precisaria fazer um estudo sistêmico, assim, né? Eu queria aproveitar a sociologia, eu queria aproveitar a psicologia, eu queria aproveitar a inteligência emocional, eu queria aproveitar a CNV, tudo isso, então, eu comecei a fazer cursos, eu realmente investi bastante nessa formação, eu fiz tudo que é curso que eu achava que poderia servir, né, eu fui fazendo, e fui realmente me tornando uma pessoa mais segura para enfrentar, né, essas mediações, porque eu acho, né, e continuo achando, né, eu tive esse destaque e continuo achando, assim, cada história que chega na nossa frente, cada pessoa, né, que está ali na nossa frente, ela está querendo alguma coisa, ou ela está em sofrimento, né, algo não está bem naquele momento na vida daquela pessoa. E será que, né, nós estamos, né, será que eu estava preparada para lidar com essa pessoa? Eu não sou uma psicóloga, né, eu não sou uma advogada, eu sou da área da comunicação, então, facilidade de me comunicar eu tenho, que bom, isso já era, né, um lucro para mim. Mas eu precisava saber como me comunicar com essas pessoas, como fazer com que elas me entendessem de uma maneira que eu dissesse realmente aquilo que elas precisassem ouvir, né? Enfim, então onde eu quero chegar é esse universo de estudo que a gente tem, né? Então, e aí eu comecei então a entrar, fiz a mediação familiar, que foi meu segundo estágio. Porque na mediação familiar a gente lida realmente com os sentimentos das pessoas, né? Então, se eu já tinha já temia, né, dessa responsabilidade de lidar numa mediação civil, que está lidando lá com um condomínio, uma continha que não pagou, né, aqueles conflitos mais simples, quando a gente lida com crianças, né, com pais separados, pais que usam as crianças para conseguir o que querem das mães, ou vice-versa, né, os genitores, né, não vou dizer nem pai nem a mãe, os dois, né, quando eles usam a criança para conseguirem aquilo que querem, e aí eu comecei a perceber assim, meu Deus, a minha responsabilidade é muito maior ainda do que eu imaginava, né? Então, esses dois starts me fizeram estudar muito, muito mesmo. Então, foi aí também que eu comecei a fazer a pós-graduação, e aí eu procurei um mestrado, e aí a questão também, eu acho que foi um diferencial para mim, assim, foi um marco, foi a questão do mestrado, né? Independente da universidade que se escolha, a que eu escolhi foi uma universidade americana que tinha uma grade, né, de disciplinas que traziam aquilo que eu queria aprender, né, aquilo que eu queria estudar mais, que eu queria saber mais. Então, e era uma universidade também que possibilitava ser toda virtual, né, eu não precisaria me deslocar para Orlando para ter aulas ou qualquer coisa assim, e a gente trabalha bastante, né, a gente tem família também, então deslocar ou passar um período fora, isso para mim seria bem complicado, então eu consegui fazer isso. Mas o que eu acho importante na questão do mestrado, que eu achei que foi para mim, né, e eu acho que deveria ser para todo mundo, é que no momento que a gente decide fazer um curso dessa magnitude, eu digo magnitude porque ele leva muito tempo, né, um mestrado leva aí, o meu foi todo dentro da grade curricular normal, né, então levou 2 anos e 6 meses, né, 2 anos e meio para se concluir. Então, é muito tempo que a gente despende, né? 2 anos e meio, puxa, ficar ali, né? Então, eu pensei, eu tenho que botar isso num equilíbrio, numa balança, né? O que a universidade, né, seja ela qual for, né, me oferece e o que eu ofereço para a universidade, né? Isso tem que estar em equilíbrio. E aí a gente, quando entra num curso, né, ou num mestrado, assim, eu, pelos meus colegas, eu via, ou a gente quer só um diploma, ou a gente quer realmente aprender e levar o diploma, né, fazer por merecer aquele diploma. E eu queria fazer por merecer esse diploma.
Então, assim, eu suguei muito dos meus professores, e eu consegui deles, e essa universidade é uma universidade, assim, que ela disponibiliza tudo para o aluno. Agora, se o aluno corresponde, ela disponibiliza muito mais ainda, né? Então, ela te leva junto, ela te promove, ela bota os professores em contato, ela permite que tu faça artigos científicos com os professores, né? Então, ela também te ajuda a te promover, né, como profissional e discutir como é que são as melhores formas de se fazer as coisas, ou até mesmo no mundo acadêmico. Então, foi uma experiência, assim, fantástica. E como é uma universidade, né, americana, para brasileiros, então, eu tinha colegas de todo canto do Brasil. Então, eu conseguia discutir com eles, né, os meus trabalhos, eu conseguia discutir como, eu apresentava como isso acontecia no Rio Grande do Sul, dentro da mediação, e eu conseguia saber como é que isso acontecia, né, no Maranhão, no Piauí, na Bahia, né, então a gente conseguia fazer essa troca, essa dinâmica aí de ideias, e eu conseguia ter um trabalho muito mais completo, né, um aprendizado muito mais, assim, geral, né, de uma forma geral brasileira, do que só aquela visão do Rio Grande do Sul. Então, isso foi um ganho imenso para mim, sem falar no network, né, as pessoas maravilhosas ali, fantásticas, profissionais incríveis que eu conheci, né, então, isso alavancou muito, me trouxe um aprendizado bastante, como é que eu vou dizer, com uma base muito forte de mediação, né, então, isso me deixou muito tranquila, e eu entro hoje numa mediação de uma forma muito segura, né, apesar de todo o respeito que eu tenho, né, de achar, assim, que eu não sei tudo, e isso é muito importante, a gente não achar que sabe tudo, porque o mediador, né, está ali como mediador, como facilitador do conflito. Então, quando a gente entra numa mediação que tem advogados, que tem outros profissionais, a gente tem que ter esse respeito e se respeitar, né? Eu me respeito achando e sabendo que eu não sei muita coisa, né, quando entra na questão jurídica, e eu admitir e conseguir dizer para o advogado e me utilizar do trabalho dele, né, de conseguir dizer, olha, eu não sou uma advogada, eu sou uma mediadora, e para essa questão eu quero que o senhor esclareça para mim se isso é assim, se isso é possível, se isso não é possível, eu conto com a sua participação. Né? Então, esse advogado, ele também vem, ele fica muito mais participativo, ele colabora muito mais, né? E a coisa começa a andar de uma forma muito mais tranquila. Mas a gente precisa ter essa tranquilidade, né? Essa tranquilidade de poder dizer, eu não sou, eu não sei, né? Eu preciso que o senhor me diga, né? E dizer isso com segurança, não com medo, né? Então, no momento que a gente passa essa segurança, eu realmente não sou, estou aqui como facilitadora de conflitos, eu preciso que o senhor me esclareça como é que isso acontece. No momento que a gente passa essa segurança, fica tranquilo para eles também, né? E se a gente fica com aquele medo, puxa, o advogado sabe mais que eu, e agora, o que eu faço, não sei o quê, passou essa insegurança, tira a confiança das pessoas. Então, esse exercício foi um exercício que eu fiz muito, eu tinha dificuldade, né, de entender que eu não tinha que saber de tudo, eu achava que eu tinha que saber de tudo, né? Então, as minhas, né, instrutoras aí, eu não sei se todos conhecem, mas o Paulo e a Milene com certeza conhecem, né? A Carla, a Isabel, eles sempre falavam isso pra gente, né? A gente não, mediador não precisa saber tudo. E eu achava que eu tinha que saber tudo, né? Principalmente na área jurídica, né? Eu achava que eu tinha que saber tudo. Mas quando eu aprendi isso e consegui fazer isso com muita tranquilidade, ficou tudo muito mais fácil, muito mais tranquilo para mim, né? Então, e dali em diante, claro, a gente começou a... Pessoal, se quiserem interromper e fazer alguma pergunta, porque senão eu vou falando. Luciana, eu pedi para o pessoal tomar nota, jogar no chat. Eu, pessoalmente, já estou fazendo as minhas. Claro que você é conciso, mas, por favor, se precisar de alguma coisa, o pessoal vai jogar lá e, necessitando, eu jogo aqui para você. Assim você pode fluir e a gente pode escutar tuas conexões, que é muito importante. Obrigado pela tua parte. Mas segue em frente. Tá bem, eu acho que eu vou trazer um outro aspecto que eu acho que é muito importante e que todo mundo gosta de saber, quer saber, né? Inclusive, a própria universidade me pediu para fazer, eu gravei ainda hoje à tarde esse vídeo, sobre
como eles querem entender a mediação no sentido, dá para viver de mediação? A grande pergunta, né? Como é que vocês fazem para viver de mediação? Dá para acontecer isso, né? Então, eu fiz esse vídeo para eles hoje, e eu acho que isso é uma coisa importante, né? E todos sempre me perguntam isso, mas vocês conseguem viver disso? Sim, se consegue, tá? Mas é uma batalha bem árdua, né? Nada vem fácil. Eu acho que todas as profissões, né? Quando a gente vai tem uma profissão autônoma, né? E a nossa Câmara é uma Câmara credenciada ao Tribunal de Justiça, né? O credenciamento faz com que os magistrados e o próprio Sejus que possam enviar diretamente os processos para a Câmara, tá? Isso faz também com que a homologação do acordo já vá diretamente para o magistrado, isso torna tudo muito mais rápido do que uma Câmara extrajudicial, né, que vai ter que o advogado, mediante o acordo, o advogado levar esse acordo, né, para ser homologado. Então, tem esse diferencial. Nós, como Câmara, primeiro, uma coisa que a gente sempre estabeleceu desde o início, né, nunca parar de estudar. Então, todos os eventos, ou tem uma, ou tem as três, ou tem duas, né? Mas a gente procura estar presente, procura conversar com as pessoas, procura muito mais do que ouvir aquela palestra, num café, na hora do intervalo, conversar com esses profissionais e falar das nossas experiências com eles e ver o que eles dizem das nossas. Então, essa troca para nós é muito maior do que ouvir lá aquela palestra, que claro, ajuda e é bacana também, a gente sempre aprende, mas a gente tem esse hábito, esse gancho aí de ter essa troca com esses profissionais, né? Então, como o Paulo falou lá de Santa Catarina, eu consegui falar sobre conflitos coletivos com o Diego Falec. Nossa, eu nunca imaginei que eu ia estar na frente do Diego Falec. Então, aí deu, né? A gente estava lá, discutimos no café, bastante sobre as mediações, né, essas mediações que a gente fez aí sobre o transporte coletivo aqui do Rio Grande do Sul, e ele, inclusive, nos parabenizou, porque eu fiz uma pergunta para ele que ele não conseguiu responder, né, eu perguntei para ele, inclusive, isso foi em público, nem foi no café, né, porque ele, não sei, acho que todo mundo conhece e sabe que ele tem essa experiência, ele fez essas mediações do caso da TAM, né, do Brumadinho, Mariana, essas grandes tragédias aí, né? E ele contou como é que ele chegou lá, como é que ele chegou a fazer essas mediações, né? Como é que ele foi selecionado para essas mediações, enfim. E aí eu perguntei para ele, né? Como é que ele agiria quando as questões políticas sobrepõem as questões sociais, né? Porque na mediação coletiva e nessa mediação de transporte público, o objeto principal ali, né, é beneficiar a sociedade. Quem ganha quem precisa ganhar, né, nesse acordo, se houver um acordo, é a população precisa do transporte, e o transporte estava em risco, né, então, nós fizemos 21, eu acho, por aí, 21 mediações em municípios aqui do Rio Grande do Sul, e uma delas aconteceu essa situação, onde a política falou mais alto que o bem social, né, e aí isso estava trancando o andamento, né, a evolução da mediação. Então, eu fiz essa pergunta para ele, e ele realmente, ele só me perguntou assim, vocês conseguiram terminar essa mediação? E a gente conseguiu terminar. Mas a gente teve que fazer, e aí entra, né, a habilidade do mediador, a experiência do mediador, o estudo, né, e eu já conversando aí com o Eduardo até falei, se a gente vai com essas 40 horas, né, e aquele estágio ali do Sejusc para uma mediação dessa magnitude, a gente leva uma surra bem grande, né, porque, assim, são 10, 11 advogados litigantes, são mais as partes, isso dá cerca de 30, 40 pessoas, né, numa mediação, e às vezes essas 40 pessoas estão na tela, né, na época dessas mediações do transporte, foi bem no auge da pandemia, inclusive foi a pandemia que acirrou, né, esse desequilíbrio desses contratos. Então, todas essas mediações vieram porque os ônibus não tinha mais a demanda, o pessoal não saía na rua, não andava mais de ônibus, né, começou a cair a demanda,
e as empresas não conseguiam vencer seus contratos, né, que tinha concessão com a prefeitura. Então, essas empresas de ônibus e a prefeitura na mediação. Então, imagina, aí vem a ATP, vem Carris, vem uma série de gente, né, e a gente tem que saber conduzir esse pessoal todo. Todo mundo quer falar, todo mundo quer ter vez e voz, né? Todos os advogados estão muito preparados para o embate, estão prontos para a guerra, né? E a gente tem que ter esse controle. Então, como é que falando um pouquinho, porque é uma experiência muito bacana, como é que a gente conduziu nessa mediação aí? Que foi uma delas, né? Foi a primeira que teve um grande acordo aí, e aí gerou, né, essa experiência positiva, trouxe as outras 20 aí que a gente já fez nos municípios. Então, nós estávamos em 3 mediadoras, né, uma é a Carla Delgado, a Isabel Fagundes, que são as nossas professoras lá da Júris, e eu entrei nessa mediação também. E essa mediação nós fizemos 10 dias de estudos antes, porque nós não sabíamos, né, como é que se calculava uma tarifa, né, de ônibus. Imagina, por que eu ia saber isso, né, por que a gente ia saber o que é um contrato de concessão, o que é um contrato, né, os estilos de contratos que eles têm, enfim, uma série de linguagens ali que é bem típica deles, que a gente não tinha nem ideia de que era aquilo. Então, nós ficamos, assim, 10 dias estudando, né, tudo sobre transporte. A gente fez um levantamento pelo Brasil todo, o que estava acontecendo, se isso que estava acontecendo no Rio Grande do Sul também estava acontecendo no resto do Brasil, né? A gente trouxe todo um cenário para eles. Então, quando começou a mediação, a gente tinha noção do que eles iam trazer, né? A gente sabia o que estava acontecendo, a gente sabia do que eles iam falar, né? A gente sabia o que era o problema e sabia que esse problema não era único, não era daqui, era um problema nem mesmo brasileiro, era um problema mundial, né? Então, isso foi, assim, uma grande experiência. E aí nós resolvemos, claro que, assim, nessa equipe, nós tínhamos 2 mediadoras extremamente experientes, eu tinha minha experiência, mas muito aquém da experiência delas, né? Então, elas ficaram na negociação, e nós dividimos dessa forma, né? Uma ficou fazendo mais a negociação, a outra mais cuidando de não sair do foco social, né? De sempre, quando for muito para aquela coisa financeira, trazer para o lado social, e eu fiquei, então, como a mediadora relatora, né? O que é essa mediadora relatora? Isso só acontece nas mediações coletivas, tá? A mediadora relatora é aquela, bom, nós temos 20, 30, 40 pessoas na tela. Eu preciso, elas não conseguem, né, estão negociando, estão falando, elas não conseguem observar essas pessoas. Então, eu sou a pessoa que vou ser os olhos dessas mediadoras. Então, eu observava, né, as atitudes das pessoas, eu ia observando quem eram as pessoas mais ansiosas, né, porque todos vão falar, mas então a gente dava a palavra para essas pessoas ansiosas primeiro, né, a gente ia conduzindo dessa forma, e também ia fazendo o relatório de todas essas sessões. As mediações coletivas, elas são publicizadas, né, a mediação com ente público, ela tem publicidade, e publicidade não significa publicidade na mídia, né, publicidade no processo. Então, esses relatórios vão para o processo, as pessoas podem acompanhar, né? Claro, não sai na TV, não é isso, essa mídia, mas tem essa publicidade no sentido de a gente tinha esses relatórios até para mostrar, né? Bom, paramos aqui, estamos nessa situação, porque essas mediações, elas, assim, quando a gente remarca, não remarca para amanhã, né? Remarca para daqui a 10, 15, 20 dias. Daqui a 20 dias, ninguém já mais lembra mais onde é que parou, o que foi, né? E os entes públicos, eles precisam, normalmente, de um tempo maior para fazer alguma coisa andar, né, fazer alguma situação mudar. Às vezes precisa lançar um projeto de lei, às vezes precisa, né, várias coisas aí, precisa muito mais tempo. Então, a gente tem esses relatórios. Esses relatórios, que eu fazia esses relatórios e ficava, então, dava esse feedback para elas. No momento que encerrava aquela mediação daquele dia, a gente fazia, então, uma hora ali de debate, né? Olha,
fulano, essas pessoas aqui são as mais agitadas, essas aqui são as mais frágeis, essas aqui não têm, né, quase muito chance de se manifestar, e a gente fazia esse equilíbrio para vir na próxima sessão, né, e reajustando esses movimentos. Então, é isso que eu digo, se a gente não tem, né, essa experiência, na verdade, nesse tipo de mediação, a gente também tinha, né, a gente estudou muito para isso, hoje temos, porque fizemos já várias, né, mas a gente teve essa humildade de entender que a gente não sabia de nada, né, que a gente precisava estudar sobre esse tema. Então, estudamos muito, inclusive, a mediação de Porto Alegre, a própria juíza coordenadora do Sejus, que participou muitas vezes das sessões, e ela estava vendo conjuntamente uma ação civil pública em relação, né, aos ônibus, e ela participava de reuniões né, dessas ações civis públicas, e ela trazia para nós o que vinha sendo pedido nessas reuniões de ação civil pública. E aí a gente conseguia fazer um estudo sobre isso, e nós fizemos, inclusive, depois um estudo bem grande, inclusive, né, sobre todas as propostas e as possíveis possibilidades de fazer uma transformação dentro do transporte público, né, todas as possibilidades de acordo, né, que poderiam ajudar num acordo. E esse estudo foi, inclusive, depois que terminou, né, a mediação, que teve o acordo da mediação de Porto Alegre, quando a gente iniciou as outras, a gente já iniciava essa outra mediação apresentando esse estudo. Olha, todas essas possibilidades são possíveis, vocês podem estudar todas elas e ver o que serve para vocês, o que poderia ajudar para vocês, ou não, né, e ali também poderiam vir novas possibilidades que a gente ia inserindo, né, nesses estudos. Então, assim, é um ganho para todo mundo, né? A mediação de Porto Alegre, inclusive, saiu da mediação de Porto Alegre, eu acho que todo mundo ouviu falar já, aquele projeto deles que se não me engano, é Mais Transporte ou Transporte Mais, uma coisa assim, que foi toda uma mudança aí, vocês já devem ter visto, as paradas de ônibus, né, se reformularam, os ônibus tiveram reformulações, então, não é só o conflito em si, mas houve todo um acordo de um projeto futuro, né, de uma mudança futura. Então, precisamos melhorar nisso, ou nós vamos daqui a 2 anos estar aqui de novo discutindo as mesmas coisas. Então, isso foi, assim, um aprendizado fantástico e uma experiência fantástica que a gente trouxe. Então, por isso que eu debati lá com o Falé, que eu digo, bom, me diz agora aí como é que tu faz essa, porque a gente conseguiu... Um parênteses aqui, bem rapidinho, a nossa turma teve a oportunidade de, num dos artigos que nesse primeiro ciclo do grupo de estudos, que era do Leonard Riskin, com relação à grade dele, e nós tivemos a chance de poder debater que nós não estaremos trabalhando somente o estilo do mediador na grade dele, entre facilitador e avaliativo, mas também o campo de expansão que o resultado da mediação pode trazer, vindo do restrito, somente as partes que estão sentadas na sala terem um resultado satisfatório ou não, enfim. Mas as demais partes, longe da sala, também sofreriam, aí no caso vindo do restrito, indo para o amplo, as partes fora da sala, que no caso as comunidades desses municípios onde as mediações foram realizadas e de algum modo eles absorveram essas vantagens da mediação dada. Então, pessoal, só para lembrar aqui, aquelas nossas lições de 6 ou 8 meses atrás, nós estamos vendo exatamente o que o Riskin estava dizendo, que nós temos a possibilidade de sairmos do restrito, que são as partes que estão lá dentro tentando resolver a parte econômica do processo, mas também a habilidade dos mediadores em levar isso para o sentido amplo do que está sendo realizado dentro daquela sala, beneficiando a comunidade toda em geral. Obrigado por trazer esse exemplo aí, desculpe trazer esse parênteses de 2 minutos, mas eu tinha que chamar isso para essa turma maravilhosa e também para aqueles que vão estar assistindo esse encontro com a Luciana Severo, de como a gente pode aprender mais, que é um dos pontos que ela falou aqui, nunca pare de aprender. E aqui que se diz é um ciclo sem fim, o aprendizado. Devolvendo a palavra para a Luciana, obrigado.
Até pegando esse teu gancho aí, Eduardo, a questão, né, do alcance que isso tem, né, vai além da mesa de mediação, porque é interessante que essa mediação do transporte público de Porto Alegre, ela durou 2 anos e alguma coisa, tá? Não me lembro exatamente quanto, mas em torno de 2 anos. Ela teve 31 sessões, se não me engano, teve quatro acordos e 11 acordos parciais. Então, assim, foi um movimento, né, e aí um parênteses aqui para a importância desses acordos parciais, né, porque quando a gente vai conseguindo ajustar alguma coisa, já é interessante que se faça esse acordo parcial, porque aí aquilo já está resolvido. Se tu deixar para depois, daqui a pouco aquilo volta para trás, né, então vai amarrando, vamos amarrando, vamos amarrando, vamos amarrando. Aí, quando tem, né, alguma coisa mais significativa, a gente faz um acordo inteiro, né, com todas as questões ali e tal. Então, foi dessa maneira, mas não era nem isso que eu queria falar, a questão dos parciais. É a questão do alcance, porque essa mediação, ela iniciou na gestão de um prefeito e ela terminou na gestão de outro prefeito. Então, 2 acordos já existiam na gestão do primeiro prefeito, que foi cumprido na gestão do segundo prefeito. Então, assim, o acordo, ele tem, né, o seu valor, a sua sentença, e tem que ser cumprido, não, independente de que venha outra gestão, independente de outras coisas, ele tem que ser cumprido. E ele foi cumprido, ele foi mantido. Então, isso é interessante porque nos permite fazer coisas futuras, né, programações futuras, acordos com programações futuras, né, com projeções futuras. Então, eu acho que esse alcance da mediação é fantástico. Isso a gente pode mudar um município, pode mudar, sei lá, se um país, né? Enfim, né? Não sei se falando grande demais, mas a gente tem condições de mudar um município, né? Então, isso realmente o alcance que se tem numa mediação, né? E essas mediações complexas, assim, a gente aprende muito porque também tem a participação dos entes públicos, né? Os entes públicos, eles não têm, normalmente, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, vários municípios tiveram que fazer projeto de lei, né? Então, no momento que tem que fazer um projeto de lei, bom, tem que parar a mediação, ir lá para a Câmara, ver se passa, e aí daqui a 2, 3 meses a gente volta para continuar. Não, vamos chamar lá o interessado, quem é, né? O presidente da Câmara, vem para a mediação, porque aí ele começa a se sentir parte desse processo, né? Ele começa a entender a dificuldade da empresa, entender o que a prefeitura tem ou não tem condição de fazer, e aí ele ajuda, né, nessa participação. Então, esses participantes da Câmara, eles viam essa dificuldade, eles levavam imediatamente para a Câmara, já davam um jeito de votar aquilo rapidamente, para voltar logo, mas não dá. Então, essas participações, assim, são importantes. É importante que a gente consiga identificar e chamar essas pessoas que são necessárias para aquele conflito, né? Então, aconteceu muito isso de participar do Ministério Público, participar nas mediações coletivas, se a gente explica, convida, né, e mostra a dificuldade, eles participam, tá? Não é comum, é bem incomum o Ministério Público participar e tal, mas a gente teve nessas mediações aí, algumas não, outras sim, né? A maioria delas a gente teve a participação dos prefeitos, teve a participação de Ministério Público, teve a participação de Câmara de Vereadores, teve participação de outras entidades aí que possam ajudar, como universidades, né? A gente fez também já umas outras mediações aí de integração de posse, que a gente precisou também de projetos feitos por universidades, a gente chamou as universidades, elas vieram e conseguiram montar projetos. Então, assim, e aí cabe o mediador, né? Bom, quem é aqui, né? Ou se eu, como mediadora, não sei quem é, eu sou a pessoa que posso disparar essa ideia. Bom, quem é que pode ajudar? Quem é que vocês acham que pode estar aqui e pode trazer uma solução, né? E aí a gente chama essa pessoa. Então, a experiência, né, eu gosto muito do feeling, chamar o feeling, né? O feeling do mediador, tá, é agora, é isso, é quem? Então, essa coisa, assim, de esse start, eu acho que vem realmente da experiência. E aí vem aquela coisa, né? Só se aprende a mediar mediando.
quanto mais mediação a gente faz, mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai sabendo como lidar, como ter, né, e mais seguro a gente vai ficando. E eu acho que, assim, nessas mediações coletivas, a segurança do mediador é primordial. Se você vacilar um pouquinho, periga botar tudo abaixo, porque eles vêm com tudo, assim, eles vêm muito ferozes, que eu digo não é no sentido de embate, tá? Ferozes é no sentido de saber muito bem o que eles querem, né? E às vezes eles querem uma coisa, o outro quer outra, e aí se nós ficarmos ali, né, inseguros no meio disso, sem saber conduzir, né, esse desejo afinco, assim, tirar as pessoas das posições, né, e tentar fazer com que elas apresentem soluções para negociar, realmente a gente perde a mediação, né? A gente perde mesmo, e é muito fácil de perder, né? Luciana, Então, tocaste num ponto importante do triângulo judicial. O que significa o triângulo judicial? Via de regra, as mediações vão contar com a presença de um advogado. E quando se criou a judicialização, juiz e partes, veio a mediação para, dentro daquele triângulo, buscar uma solução mais direta e construída pelas partes. Indo para o judicial, nós sabemos que nós teremos advogado no cenário. E o advogado traz o seu cliente, que é a parte que está em conflito. E dentro desse triângulo eu vejo uma conexão entre mediador, advogado e então cliente. Ou seja, nessa relação horizontal nós passamos necessariamente como mediadores, prestadores de serviço, pelos advogados. Porque no final do dia são aqueles que irão representar os clientes e estarão no processo de mediação e vão contatar com os mediadores. Eu acredito que pelo fato de você ter uma Câmara vinculada ao Tribunal de Justiça, tiveste também a chance de prestar serviços a causas que vieram do Tribunal de Justiça, e aqueles advogados tiveram uma certa experiência por, com todo respeito, não estar dentro do judiciário, mas estar dentro de uma área privada onde vamos dizer assim, o ambiente é diferenciado, o ambiente é mais acolhedor, não é judicializado. Eles tiveram uma experiência diferenciada. Tivesse retorno desses advogados, quando você pode prestar esse serviço a contento, como vamos dizer assim, como eles voltaram, qual foi a satisfação, das partes, enfim. Pode entrar um pouco nesse lado do advogado como cliente da Câmara, seja privada, seja judicializada, ou enfim, pegou o gancho. Ótima pergunta, Eduardo, ótima pergunta mesmo. Bem recentemente, nesse mesmo evento aí, né, lá de Santa Catarina, houve um momento que a palestra era sobre a participação, né, das câmaras, na verdade, era sobre as câmaras privadas. E aí estavam muitas pessoas, representantes de câmaras lá, não aqui do Rio Grande do Sul, mas câmaras de Santa Catarina e São Paulo, tinha gente também, e todos estavam, assim, falando, né, que não há colaboração dos advogados e que a gente precisa divulgar muito as câmaras, precisa divulgar, a gente divulga, como se divulga, que os que não vêm, né, não utilizam ainda as câmaras como deveriam, que é fato, a gente sabe disso, que é bem difícil. E aí, nesse discurso, eu pedi a palavra porque eu realmente não concordei com isso. Tá? Eu pedi a palavra e disse, olha, me desculpe, me apresentei, disse que eu era de uma Câmara do Rio Grande do Sul, eu disse, eu não concordo com o que vocês estão dizendo, porque eu acho assim, nós tivemos, né, a oportunidade de fazer mediações bastante importantes, né, para o nosso estado, para os municípios, onde tiveram a participação de muitos advogados muito experientes, advogados importantes, né, no Rio Grande do Sul, e esses advogados tiveram uma experiência positiva, e hoje o nosso retorno vem 60% a 70% desses advogados. Então, os advogados com uma experiência positiva, eles fazem a propaganda do seu trabalho, independente de ser
Câmara ou de ser o mediador, tá? E aí até vou fazer uma correção aqui, essas mediações do transporte público, nós fizemos, mas não pela Câmara, tá? Foi pelo Sejusc, mas nós fomos as mediadoras selecionadas pelo Sejusc. Mas aí o que aconteceu? Nós ficamos, né, eles tiveram experiência com as mediadoras. Então, quando no momento que eles chamaram as mesmas mediadoras, caiu na Câmara, porque eu e a Carla somos da mesma Câmara, né? Então, a Isabel, ela participou somente da mediação de Porto Alegre, as outras, todas, as outras 18, quase 20 aí, foram praticamente eu e a Carla, né? Então, porque eles tiveram essa experiência com as mediadoras. Então, assim, isso, e aí eu corrigindo também, né, essas mediações dessas outras do município, elas não entraram, elas entraram pelo Sejusc pré-processuais, elas nem tinham um processo, eles entraram pelo Sejusc porque eles queriam, né, ter o respaldo ali do Sejusc, né, não entendendo ainda que a Câmara credenciada seria a mesma coisa, mas tudo bem para nós, não tem problema nenhum, mas entraram antes mesmo do processo, tentando a mediação. Se não houvesse, então eles ingressariam no processo, né? Então, eles entraram pré-processual, eles já dando o nome, porque isso é possível, né? As pessoas, né, que contratam, que querem uma mediação, eles podem escolher os mediadores, isso está na lei, né? Pode ser escolhido. Eu posso dizer, eu quero a mediadora João, eu quero, né, fulano, isso é possível, então eles fizeram isso, né, a partir daquelas experiências que tiveram. Por isso, até explicando, né, por isso que a gente teve a oportunidade de ter todas essas, porque foram todas frutos de uma boa experiência. Então, e hoje as que vão para as câmaras, que vêm desses advogados também, que aí vem outros casos que nem são, né, de transporte, mas até mediação familiar, ou outra partilha, outras coisas, enfim, que vêm deles, vem pela confiança que já tem nos mediadores. Então, o seu trabalho, né, bem feito, a experiência que a gente possibilita ali dentro, né, e é como toda boa experiência, né, quando a gente tem uma boa experiência com alguma coisa, a gente volta ou a gente recomenda, e realmente foi assim. Então, eu tive que falar isso no Congresso, porque realmente não dá para botar culpa, assim, né, o advogado estraga tudo. Não é verdade, né, tem advogado que entra às vezes muito no embate e sai tranquilo, né? Durante a mediação ele se desenvolve. Tem, claro, advogados que vêm para briga e quer briga até o fim, mas aí a gente tem que lidar com isso, né? A gente está ali, se qualificou para isso e a gente tem que saber lidar com isso também, né? Então, mas a gente, assim, tem conseguido, né, boas experiências com os advogados, e hoje, sim, a nossa Câmara vem, 60%, 70% das nossas demandas vêm dos advogados. Super. Então, não é uma coisa comum, né, não é uma coisa comum de se ouvir, mas é verdade, por isso que eu gosto de falar, porque eu acho que é um quadro diferenciado, e isso tem que ser conhecido, né, que assim como falam, né, o advogado é o que dificulta a mediação, não é assim também, né, para tudo tem, sim, o que é, e tem aqueles que também são colaborativos e que empurram aí a mediação, né, que vão levando também. Então, eu acho que é um cenário ali meio, né, que tem que ser falado porque é diferente, né, não é bem como as pessoas pensam. Fantástico. Luciana, Eduardo, nós temos... Opa, Paulo, eu vou só pegar um pitaco. Ok, vai lá. Não, esse comentário que ela fez agora é fantástico, porque realmente ouvir do mediadora que os advogados não são responsáveis ou que eles podem viver uma experiência formidável, perceber que é um caminho viável, e aí me corrija aí, Luciana, foram 2 anos de trabalho, 2 anos de mediação em transporte público, que forjou políticas públicas em vários municípios, e aí os advogados vão entender quando eu falo quantos anos para decidir uma questão dessa magnitude numa via judicial. E esses processos, eles já vieram. Desculpa. Além disso, eles estariam trabalhando ainda em base de liminares. E os advogados entendem que
o seu cliente, quando está sob uma liminar e exercendo algo que é contrário, vai recorrer, vai aguardar recurso, mas a liminar está válida e talvez não seja de acordo com aquilo que é o interesse de uma empresa ou da prefeitura, enfim. Esse tempo todo de prejuízos ou mesmo insatisfação, que pelo que tu trouxeste para nós, em 2 anos foram feitas 31 sessões, 4 acordos, e acordos aqui, Luciana, me confirma isso, mesmo que o advogado seja um profissional combativo e importante na sua área, foi feito acordo. Então, ele concordou. E o acordo, desculpe, o pessoal está passando uma sirene de bombeiro aqui. E os acordos, inclusive, nessas mediações coletivas, eles são acordos extensos, né, com muito detalhes. Esses acordos são escritos por eles, não são nem escritos pelas mediadoras. A gente traz aí numa última sessão, lê todo o acordo, vê a concordância, se todo mundo está de acordo, aí a gente repassa, né, coloca isso nos termos de mediação, né, e tal, para o acordo, mas é um acordo escrito pelos advogados. Então, não é nem assim, a gente pega tudo e, né, vai o mediador escrever para que não saia exatamente, coloque eles na sua função, isso é uma função do advogado. Imagina a riqueza de detalhes, de circunstâncias, de possibilidade de criação, é fundamental, muito ótima experiência, que bom que tu compartilha aqui no nosso grupo, muito importante aí, obrigado, viu, Luciana? Obrigado, Paulo. Luciana, eu queria, já que nós já estamos seguindo nossa ideia de utilização do tempo, porque evidentemente nós temos que concordar que nós estamos num horário nobre da vida privada de qualquer um aqui. E a Luciana é aquela que está trazendo para nós o tempo dela, e, claro, de novo, fazendo minhas palavras e as palavras do Paulo, muito obrigado por nos dedicar esse tempo, e eu queria então passar para começar a ir para os lados das questões, e aí, por favor, pessoal, se você tem qualquer um que tiver alguma coisa que queira trazer para a Luciana, podem jogar ali no chat, ou até, se for o caso, dá para entrar dentro do que ela vier falando, por favor, faça a sua parte. E eu gostaria de iniciar com uma manifestação que veio dentro do chat, com nada mais, nada menos, muito além do que o mago mestre Ivan Severo. O irmão, e sabe como é que é irmão, né, gente? Ele sabe as coisas por trás. E para causar confusão, né? Das portas fechadas. Próxima vez tu não convida, Eduardo. De forma alguma, sempre será convidado. Mas então, Luciana, é evidente que a tua experiência, a experiência das sócias e da Câmara, e inclusive dentro do Sejusc, com essas mediações judiciais, eu não gosto muito desse termo pré-judiciais, enfim, porque soa diferente, não soa exatamente aquilo que nós gostaríamos, mas anterior à judicialização de qualquer conflito, geraram uma experiência tamanha, por exemplo, como você narrou aqui, do mediador que vai ficar lá tomando nota da dinâmica da linguagem ou da comunicação não verbal, que nem toda pessoa, com 30 pessoas, a gente vai conseguir perceber isso, vai conseguir perceber pelo teu raio de visão, e no que nós temos aqui, fica fácil de ver o movimento de cada um e entender as ansiedades, as satisfações, os confortos ou desconfortos. Claro que isso gerou todo um processo, vocês criaram uma ferramenta que depois replicaram em 2 dezenas de outros casos, com satisfação das partes, e não somente isso, não somente das partes, mas também prolongando isso às comunidades, como já foi repetido várias vezes por mim. Então vamos parar com isso. O Ivan quer saber se vocês vão colocar isso no livro, num papel, preto no branco, para nos contar aquelas histórias por trás das cortinas, aquelas coisas do making of, e principalmente o conhecimento aí eu estou adiantando o meu aqui, principalmente
esse desenho, esse design de um processo de resolução de conflito que vocês criaram para poder trabalhar um grupo grande, ou o que nós chamamos multipartes, num processo de resolução de conflito. Tem todo o tempo aí para nos... A gente, assim, vontade se tem, né? 5 desses casos, eu peguei os mais diferenciados, estão na minha dissertação de mestrado, tá? Esse caso de Porto Alegre, o caso das lotações, tá? Que em seguida entrou também ali as lotações, essas lotações vermelhinhas aí que vocês conhecem, elas também teve uma mediação sobre as lotações. O caso de Caxias do Sul, não me lembro mais agora quais são os outros 2. Mas, enfim, eu peguei, assim, os que tiveram acordos bem diferenciados, esses 5 estão nas minhas dissertação de mestrado, assim, que é onde eu trago, onde deu a virada da mediação, né, qual foi a percepção dos mediadores, qual foi, né, a maior dificuldade, como é que os mediadores, que a minha dissertação de mestrado, ela fala dos conflitos coletivos, e o diferencial do mediador, né, para lidar com esses conflitos, e aí trazendo experiências práticas dos casos do transporte público de Porto Alegre. Então, qual foi a intenção, na verdade, não era nem tanto a abordagem desses casos, mas eu trago esses casos, como trago também a questão da TAM, né, do Brumadinho, da Mariana, a questão das Americanas, a questão da Botkiss, né, como é que o mediador, a experiência do mediador para lidar com isso, né, e aí que eu falo, que eu até comentei lá no início da minha fala, a questão desse estudo sistêmico, né, na necessidade de a gente saber mais, de estudar mais, né, de ter uma preparação muito maior do que aquela básica que nos torna, né, teoricamente, um mediador, né, que é aquelas 40 horas do estágio lá do Sejusc, enfim, né. Então, se isso vai virar um livro, olha, poderia, porque tem, assim, coisas fantásticas aí para uma experiência, eu acho que para mediadores, a maior dificuldade é essa, seria um livro para mediadores, né, para mediadores ter experiência. Então, essa foi a visão, assim, que talvez nos parou um pouco, porque não seria um livro para todo mundo ler, seria um livro para mediadores, né, isso que nos falaram, inclusive, mas a gente está estudando aí essa possibilidade. Tem material. Nós temos um material, inclusive foi o CEL lá da CBMA do Rio de Janeiro, que eu até vou estar lá no congresso deles agora em novembro, que falou, ele disse assim, a riqueza do material que vocês têm, ninguém tem. Então, isso me deu um gás, assim, né, porque é verdade, foi uma experiência incrível, assim. Está sendo, porque tem uma delas que é a metropolitana, né, que pega todo o estado, essa ainda está em andamento, é a única que ainda está em andamento, porque é muito longa e tem muito mais pessoas envolvendo, né, são 31 empresas envolvidas com o município, essa ainda está em andamento. Então, tem um material rico aí de aprendizado fantástico, não tenha dúvida. Eu gostaria muito que isso virasse um livro, mas vamos ver aí. Que depender de nós aqui, nós vamos ficar cobrando essa. Porque, vamos lá. Se alguém cobra, talvez a gente faça. Tem 2 tipos de livros que você pode fazer. Um de causos, que aí abre para o público conhecer mais mediação, porque a experiência já começa a te dar a condição de levar para esse lado, e o outro, efetivamente, voltado aos mediadores. E aí eu ia entrar num ponto que é muito importante para mim, está anotado aqui, gente. Desculpa tomar o guidão da bicicleta aqui, mas o segundo ciclo desse grupo de estudos terá buscando ensaios, ou seja, pontos importantes da mediação e se transformar num expert, para poder não somente apresentar esse material para os outros, para os colegas, mas começar a criar uma experiência própria. E esse ensaio pode, se evidentemente buscar mais informação, pode virar um artigo. Esse artigo pode ser um artigo para demonstrar ao público lá fora, aquele que está curioso sobre o tema, alguma especificação, alguma expertise, e evidentemente o escritor, cada um de vocês aí, vai ganhar mais expertise, mais experiência no tema. Onde é que eu quero entrar aqui? Você disse que fez o seu trabalho de conclusão voltado naquilo que você aprendeu
somado com aquilo que você, desculpa, que aprendeu na experiência, na prática, somado com aquilo que você aprendeu dentro de um mestrado. Minha pergunta vem nesse ponto. Por acaso, o fato de ter estudado, ter trabalhado mais ainda o material que você aprendeu na prática e levado depois com outras teorias e com outros exemplos, criado o seu termo, não te deu mais experiência, outras camadas na torta da expertise da Luciana, e não valeu a pena fazer todo o estudo e poder escrever e ter esse conhecimento dentro de você? Com certeza, Eduardo, com certeza. Falaste em artigo, né? O artigo já existe, tá? Já foi, eu publiquei junto, inclusive, com o CEL do CBMA, lá, o professor Daniel, no BRICS, no BRIC Journals. Eu posso até passar o link para vocês depois, que fala também alguns casos aí dessa mediação. E eu acho que, assim, desperta todas as camadas, na verdade, né, assim, isso gera, e eu confesso, assim, eu sou muito inquieta e ansiosa nesse sentido de querer mais, né, então, às vezes eu deito e fico pensando, o que eu posso fazer para que isso se torne público, o que eu posso fazer para aprender isso, o que eu posso fazer para ser melhor naquilo, sabe, e assim eu fico, né, nessa confusão mental, assim, né, mas eu acho que isso é sadio, né, e sim, eu acho que mexe com todas as camadas aí que fala, né? Eu acho que desacomoda a gente a fazer coisas aí que possam, eu acho que são experiências incríveis que as pessoas têm que conhecer realmente, né? É difícil eu sentar e escrever isso, mas a gente já tem esse artigo, eu posso passar o link para vocês, é bem bacana. E tem a dissertação também, que já traz um pouco mais ainda, né? Que é um trabalho bem maior, e vamos ver aí se sai esse livro. Parabéns. É isso que a gente busca, a gente tem que conhecer, e obrigado pela tua presença, que faz a gente conhecer mais ainda, e queria só informar vocês que o CEO do CBMA, o professor Daniel, o Daniel Brantes, ele é convidado, algum tempo atrás, a Luciana, vice-presidente da HMEC, me chamou para assistir, e eu tive a chance de conhecer o Daniel, e manteve esse contato e reativamos o contato. Ele é convidado para aparecer no Sala de Mediação, debates resolutivos, trazendo arbitragem para o nosso meio, porque a gente conversa muito com relação à mediação. E também existe um campo, gente, chamado a mediação dentro do processo de arbitragem. E isso é muito legal, muito importante. Eu vou pedir para ele trazer isso para nós, porque essa semana foi publicado no Café com Negociação uma conversa que eu e o Marcelo Rosadilla tivemos com o André Goma, juiz do Tribunal de Justiça da Bahia, e ele fala exatamente desse ponto, que a litigância dentro do processo de arbitragem é tão cara que chega um momento que as partes olham para si e dizem assim, vamos dar uma paradinha aqui e vamos ver o que a gente consegue resolver e ver se acelera esse processo. Então, existe um espaço que, se o mediador criar uma expertise, pode criar um campo num high-end, num nível muito elevado de mediação, onde muita coisa pode ser feita. O Daniel vem para cá para trazer essa informação para o público de mediadores do Rio Grande do Sul e conectados com o IARGS. E outra, eu tenho que abrir aqui, quem fez essa conexão é a nossa convidada da noite, Luciana Severo. Muito obrigado. Estou fazendo uma correção, eu não era vice-presidente da HMEC, eu era tesoureira. Então, se portava e era tão importante quanto. Ok, desculpa. O professor Daniel realmente tem um conhecimento muito grande, assim, na área da arbitragem, e ele foi, só para falar desse contato, ele foi um dos meus professores no mestrado e foi meu orientador também de mestrado. E a arbitragem, na verdade, era a única disciplina, assim, que fugia um pouco, né, da mediação, porque como a Câmara credenciada, ela não pode fazer arbitragem, então a gente não se detinha muito a estudar arbitragem, né? Claro, a gente quer saber o que é, quer saber como funciona, quer saber falar disso, mas a gente não faz isso, né?
Então, assim, eu sempre debatia com ele, né, e ele me fazia estudar, tu tem que estudar arbitragem. Aí um dia eu perguntei para ele, mas tu estuda mediação? E aí ele disse, não, eu não sou mediador, então tu vai ser mediador para discutir comigo. Eu mexi com ele, assim, e ele fez o curso de mediação. Então, hoje ele é mediador, e a gente, cara, a partir daí, e ele foi uma pessoa que me ajudou muito, assim, ele puxou muito, e eu suguei muito dele também, né, durante o mestrado, e a gente fez vários artigos juntos, assim, e ele me ensinou muito a participar, né, até a fazer um artigo científico. Eu não tinha também essa habilidade, e o mestrado traz essa demanda aí para a gente, né, no momento que tu entra no mestrado, tu vai fazer artigo científico dali para ser. Então, eu tenho um carinho imenso pelo professor Daniel, e acho que vocês vão aproveitar muito aí, porque ele tem um conhecimento muito bacana aí da mediação. Da mediação, não, da arbitragem. Da arbitragem. E também, mas o que nós queremos trazer é a mediação dentro da arbitragem, que é um campo que no Brasil ainda não está explorado, e tem tudo para o mediador criar uma expertise e entrar nesse ramo. Enfim, a mediação está no Brasil, está um bebê de colo, uma coisa mais linda, mais fofa. É aquele bebê Johnson que a gente vê fofão, assim, que todo mundo quer pegar e agarrar e cheirar. Cheirosinho. Exato. Ou seja, depende só de nós de fazer esse bebê crescer, correr e escalar montanhas, e a gente só precisa fazer isso tudo juntos. Pessoal, eu não quero estender o tempo da nossa convidada, mas eu queria passar aí um rodízio para que vocês tenham a chance de poder dar um alô para ela, para a Luciana, e agradecer. Ou seja, aqueles que se sentirem bem, deem um alô para a Luciana. Fiquem tranquilos. E pode abrir a roda, Paulo? Milene? A Eva está querendo começar ali, ó. Passa a palavra para ela. Ela falou primeiro de todo mundo ali, só que o som não está saindo. Não saiu o meu som? Agora saiu. Agora sim. Vai lá, Eva. E como fala. é que tu ouviu? Eu li os teus lábios. Ai, que engraçado. Leitura labial. Uhum. Eu queria perguntar, né, para a Luciana, que se tratando de uma mediação, eu achei muito longa, né, para chamar isso uma mediação. Acho muito complicado esse tempo, 2 anos e meio. Mas também tem outra questão que eu pergunto, que eu tenho dúvida, que é o fato de que o direito, né, no caso da prefeitura, que é público, ela tem limites para fazer uma mediação, né, por conta de que às vezes não depende só da pessoa querer, ela precisa estar dentro da lei. Perfeitamente. Né? Então, isso é meio complicado, penso eu. E a outra coisa que me chamou a atenção é o seguinte, né? Chama o presidente da Câmara lá, né? Câmara dos Vereadores. Mas ele não decide sozinho, né? Ele vai lá, pode comparecer, mas ele não... Não, ele não vai para fazer a decisão, tá? Ele vai para ouvir e entender o que está acontecendo e levar para a Câmara. E aí os deputados vão votar. Pode até votar que não, né? Mas o único papel dele, ele vai acelerar essa votação para que venha o retorno para a mediação andar mais rápido. Mas ele não tem nenhuma autoridade de decidir absolutamente nada, né? E a questão da prefeitura também, né? Por isso os entes públicos estão lá. Se precisar, o Tribunal de Contas está lá. Não, legalmente isso não é possível. Bom, então vamos ter que achar outro caminho. Bom, essa solução aqui é legal? Bom, então vamos por essa aqui. Inclusive os promotores todos, né, da prefeitura, lá, da PGM, isso aí, todo mundo participa da mediação, né? Justamente para cuidar, tem que ser totalmente dentro da lei, né? Qualquer coisa que fuja a lei, a gente já volta, vamos não pode ser diferente, né? Direito disponível. Não, isso eu questiono também, né? Porque não fica muito mais difícil. Muito controlado, muito controlado. Né? Quer dizer que não depende só de quem está ali, depende também da lei. Exatamente. Essa talvez seja a consequência de tomar uma extensão tão longa do tempo, porque sim, exatamente, Eduardo, porque assim, às vezes aí, tem que ir para votação, né, a gente não consegue ir adiante sem isso, então vai para votação, às vezes leva lá um mês na votação, aí volta para outra sessão,
E nesses 2 anos e pouco, houveram 4 acordos. Então, na verdade, assim, são 4 etapas de mediação. Então, seria como se houve uma mediação, encerrou, teve um acordo. Houve outra, encerrou, teve um acordo. Mas é sobre etapas de assuntos diferentes dentro do mesmo transporte, né? Então, por isso que parece tão extensa, mas, na verdade, ela é em etapas. E essa mediação, então, tinha diversas pautas. Iam fazendo acordo por pautas. Sim, sim. A questão da tarifa, a questão de como vai ser o transporte daqui para frente, existem várias outras, de como vai ser a reformulação. O que eles questionavam nesse caso? Era valor de tarifa só, não? Não, várias coisas, assim, por exemplo, o próprio atendimento, né, a questão da qualidade dos ônibus, né, as que existem ação civil pública, já existia ação civil pública falando disso, das paradas de ônibus que não estavam de acordo, a qualidade dos ônibus, né. Isso era uma ação civil pública, agora entendi melhor. Algumas tinham, nem todas, tá? Mas as que tinham ação civil pública, a ação civil pública tem que vir para a mediação para a gente atender aquilo que está ali, senão não adianta, né? Eles vão continuar no conflito. Então, traz a ação civil pública, vê o que está ali, vamos contemplar isso também, além daquilo que o contrato já não está conseguindo vencer. Tem que ver cada contrato, o que está sendo contemplado ou não, e reformular isso tudo, né? Então, são várias etapas aí, umas mais, outras menos, tanto que os outros municípios teve mediações que foram 3 sessões, 4, outras 6, aí depende, né, do grau de entendimento, aí, de negociação, às vezes também demora um pouco mais, aí eles se entenderem ali, se ajustarem, né, então leva um pouquinho mais, mas claro que a mediação de Porto Alegre foi bem atípica, porque tinham muitas coisas ali para serem refeitas. Né? No caso, são, por exemplo, os transportadores e a prefeitura, as partes. As concessionárias e a prefeitura. Sim, cada concessionária tem 2, 3 empresas de ônibus, né? No caso Luciana, de Porto Alegre. Tu tem que escrever um livro. É um assunto rico para aprendizado, né? Mas muito obrigada, Luciana, parabéns. Muito obrigada, bom. Eu que agradeço. Enia. Oi. Primeiro, agradecer, né? Obrigada, Luciana, por tudo que tu trouxeste para nós. É sempre um aprendizado, né? Essa troca tão bacana de experiência. Isso é de um valor inestimável. Então, muito obrigada, viu? Me parece que a mediação, ela dá lugar às pessoas. Dá lugar para as pessoas ocuparem o seu lugar, sabe? E quando tu chama numa mediação desse porte, um presidente de uma câmara, o diretor de algum lugar, tu tá dando o lugar para ele, mesmo que ele não tenha poder de decisão, mas está dizendo que é importante o papel dele como representante ali naquele lugar e que estamos todos trabalhando por um mesmo objetivo, que é o bem coletivo, né? Então, me parece que isso é um trabalho que só enriquece a mediação. Com relação a algumas situações com alguns advogados, como em todas as áreas do conhecimento, como todas as profissões, sempre tem aqueles que precisam de um pouco mais de tempo para se familiarizarem com as novidades, vamos dizer assim. Apesar de que a mediação não é uma novidade assim tão recente, né? Mas assim como a gente tem advogados muito colaborativos, né? E vai muito também do rapport que esse mediador cria com o advogado, não fazendo com que ele se sinta um estranho no ninho, né? No ninho que eu digo é no aconchego da mediação. E, ao mesmo tempo, aqueles que são mais combativos, que a gente consiga desarmá-los com o nosso próprio ser mediador. E isso é muito importante, né? Que aconteça. Por isso, esse rapport que se cria, ele facilita para nós também, como mediadores, juntamente aos mediandos e aos advogados, não ficar apenas naquela demanda aparente, aquela demanda que chega, mas também descobrir a demanda latente, né? Aquela que muitas vezes é o que está impedindo aquelas pessoas de conversarem sobre a situação que estão vivendo, né?
Então, me parece que, para alinhavar tudo isso, o estudo continuado, ele é a mais do que uma necessidade, ele é uma forma de nós respeitarmos o Instituto da Mediação e as pessoas com as quais nós trabalhamos, mediandos, Perfeito. advogados e colegas mediadores também, sabe? Porque o mediador, ele não cuida apenas dos mediandos, ele precisa cuidar dos seus colegas, porque senão não se tem um avanço disso. Nós temos que caminhar de mãos dadas para chegarmos juntos a um lugar, respeitando a individualidade de cada um. E são esses momentos, essas discussões, são esses encontros, e eu adoro essa palavra, são esses encontros que fazem com que a produção, não só de conhecimento, mas a produção afetiva, encontre o seu lugar de cuidado entre nós mediadores e aquelas pessoas que a gente quer atingir, né? Então, muito obrigada mesmo, mais uma vez, venha outras vezes nos enriquecer com tudo isso com essa experiência, né? E obrigada, é o que eu posso dizer. Eu que agradeço, Milene, e eu acho importante isso que tu falou, porque a gente tem, mais uma vez, o que eu digo, né, que é o que me move como mediadora, né, é, assim, a responsabilidade que eu tenho com quem está na minha frente, e a responsabilidade que eu tenho no momento que encerra uma mediação, de como aquela pessoa sai daquela mediação, né, terminou a tela, fechou a porta, né, acabou a mediação, como é que essas pessoas ficaram, né, eu tenho essa responsabilidade. Né, eu preciso saber, eu preciso sentir que essas pessoas vão sair dali bem, ou caso contrário, eu não fiz bem o meu trabalho, né, porque elas vieram resolver um conflito, um problema, não sair com outro, né, então a gente tem sim uma grande responsabilidade, e se a gente não tiver consciência dessa responsabilidade, nós não estamos fazendo bem o nosso papel, né, nós não estamos ali ajudando, né, colaborando, facilitando como é o nosso papel, né, nós estamos fazendo sei lá o quê, né. Então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade, ter consciência dessa responsabilidade, concordo plenamente contigo. A Milene é uma excelente mediadora, lá em São Leopoldo ela ficava mediando e eu ficava na porta, assim, ouvindo o que ela falava, eu adorava. Sabe que essa coisa do advogado, uma das sensações melhores que eu senti numa mediação foi quando um advogado me disse que mordeu a língua com relação à mediação, porque quando disseram para ele que o processo vinha para mediação, ele disse, agora vai demorar eternamente, e saiu da primeira sessão com o processo resolvido. Então, é isso, nós precisamos conquistar esses profissionais, mostrar para ele que não somos adversários deles, que estamos ali trabalhando por um mesmo objetivo. E essa tua fala de que os mediandos, que um dos objetivos maiores para nós e maiores alegrias é o mediano sair melhor do que ele entrou, isso faz toda a diferença, sabe? Porque é bem isso, a gente aprende mediação fazendo, e cada mediação é única, não importa se tu faz mediação há 1 ano, há 5, há 10, há 20 anos, e nem que o conflito seja o mesmo, né? Porque a família, normalmente os conflitos, né? O conflito é o mesmo, mas a situação é outra, as pessoas são outras, o contexto é outro. Então, os sujeitos humanos são ímpares, né? Então, os conflitos, eles sempre vão ter um viés diferente na vida dessas pessoas, né? Então, nós estamos aqui para isso aí, para aprender, para estudar e para cada vez fazer o melhor em busca dessa paz social, né? Que a gente tanto fala. Obrigada. Isso aí. Marcou. Olá, boa noite. Luciana, foi uma satisfação te ouvir, certo? Obrigada. Vou aproveitar a oportunidade, nas tuas palavras, vou sugar também aqui. Eu vi que tu é especialista em comunicação com o mercado. Na tua Câmara, assim, qual é o público-alvo que tu busca? Nesta fase que tu chama, assim, de pré-processual, né? Que público-alvo tu busca e como é que tu faz para buscar esse público? Bom, na verdade, assim, hoje a gente já não é, assim, tanto o público que a gente busca, mas o público que nos busca. A grande maioria é na área, bom,
até existem duas frentes de trabalho aí, né, só para vocês entenderem. Tem as mediações e tem o que a gente faz como a atuação de um mediador em outras frentes de trabalho. Por exemplo, a gente tem projetos, né, projetos de mediação escolar, a gente tem projetos de mediação comunitária, onde a gente estabelece lá 6 meses, né, dentro de uma comunidade, faz esse trabalho de mediação, de relacionamento nas comunidades. Então, isso é uma frente de trabalho. Outra é a mediação, né, sentar e fazer a mediação. Dentro da nossa Câmara, hoje, os 2 principais focos é a empresarial e a família, né? A empresarial que nós buscamos, porque a gente gosta muito de trabalhar com a mediação empresarial, e a família nos busca. A família, essa questão familiar, assim, eles não conseguem solucionar sozinhos. Então, ou eles vão para o Sejusc, ou eles vão para a Câmara, né? Então, a gente tem bastante demanda que nos buscam, mas, assim, se tu perguntares, bom, se tu divulga, né, uma questão de marketing, de como apresentar a Câmara, a gente apresenta todos os formatos, né? Lá, por exemplo, se entrar no nosso site, lá tem todas as áreas de mediação que a gente atua, a gente não dá preferência, né, a nenhuma, mas a gente divulga a Câmara, mediação e Câmara, né? A gente não tem, assim, um foco específico, assim, vamos, né, nisso aqui. Agora, se a gente vai, por exemplo, num evento onde o foco é a empresa, a gente vai lá e divulga a empresa, né? Se a gente vai em alguma coisa que envolve família ou comunidade, a gente vai lá e divulga aquela área ali. Então, a gente não tem, assim, né, uma preferência ou um foco de divulgação, né? Vamos fazer isso. Não, a gente não tem, assim, a gente, na verdade, assim, hoje a gente não está tendo nem tempo muito de fazer marketing, assim, a gente faz uma coisa e outra, e nosso marketing hoje mesmo, para dizer a verdade, antigamente a gente até fazia postagens, fazia jornal, fazia uma coisa ou outra, hoje a gente gosta mais, assim, de participar de congressos e eventos e conversar com essas pessoas, né, então, assim, ali a gente se torna conhecido, ali eles conhecem o nosso trabalho, e aí começa esse boca a boca, né, essa experiência nos chamam para alguma coisa, e aí a gente vai indo, né. Nós somos hoje só em 3 pessoas, eventualmente, se precisa, a gente tem mais 2 ou 3, assim, que estão ali na manga, mas que não são sócios da Câmara, mas que a gente chama, né, que é uma psicóloga, e mais 2 pessoas na área de família. As empresariais e as mediações coletivas só nós fizemos, né? No caso, eu e a Carla, nem a Valéria não faz mediação coletiva, ela faz mais a questão de família e empresa. Então, tem esses focos, assim, até por a questão de experiência, né? A gente vai colocando, assim, essas habilidades aqui são mais tuas, então vai tu, ou vamos nós 2, ou vamos nós 3, e a gente trabalha, às vezes, grande parte das vezes, as 3 até, né? Com exceção da família é 2 ou 1, mas as questões empresariais e projetos sempre são as 3 juntas. Não sei se respondi tua Obrigado, Luciana. Respondeu sim, obrigado. Obrigado, Marco, pela pergunta. Obrigado, Luciana. Mireza, vamos baixar a mão dela para ela não cansar. Não. Eu quero dizer que eu gostei muito da tua explicação, porque eu estava nesse 2º congresso e eu vi a tua pergunta para o Diego Falec. E eu vi a resposta, mas eu acredito que não foi uma resposta completa, porque faltou tempo, né, Luciano? O congresso foi espetacular, mas não tinha mais tempo para a resposta, muito mais concisa. Então, agora, quando fizer essa pergunta, me antenei, mas o que será que ela está falando? Porque me chamou muito a atenção a tua pergunta. Então, parece assim, hoje caiu a resposta de tudo aqui, assim, bem detalhada. Então, que bom que isso aconteceu, fiquei muito satisfeita de poder saber assim, o que foi a tua pergunta realmente. A questão política, né, e nessas mediações... Foi da questão política, exatamente. Envolvendo entes públicos, às vezes a questão interesse político pode fazer com que a mediação não aconteça. Né, foi o que ele disse. Foi o que ele disse, quando envolve política, tudo é possível. Então, assim, a gente teve que fazer um grande trabalho de mostrar ali a responsabilidade que ele tinha, né, a prefeitura teria com a população, né, a gente teve que fazer uma volta aí, mostrar, trazer todo
o prejuízo que ele ia trazer para a população, né, e aí em tempo de política também, né, o quanto isso ia ser negativo. Então tu tem que mostrar todas as possibilidades positivas e negativas, e aí a coisa foi começando, né, a virar. Outra coisa importante que aconteceu nessa mediação, que aí é o feeling do mediador. Nós estávamos num andamento dessa mediação em que a mediação começou a ficar estagnada. A gente ia para as sessões e a coisa não andava, não progredia. E aí cabe a nós, mediadores, quando a mediação não progride, não protelar o processo. No momento que a gente vê que a coisa não está andando, a gente tem que encerrar a mediação e não protelar o processo. Aí nós fizemos várias reuniões antes e chegamos à conclusão que nós teríamos que encerrar essa mediação e deixar o processo seguir, né? E aí nós comunicamos isso na mediação. Olha, em função disso, se na próxima sessão a gente não houver, né, não houver oportunidade de evolução, nós vamos encerrar a mediação em detrimento de seguir o processo, porque não cabe a nós, não é permitido, inclusive, ao mediador trancar o andamento do processo, né, se não há evolução da mediação. E aí, na sessão seguinte, eles vieram todos com várias soluções, e aí eles perceberam que a mediação era o melhor caminho, né? Se eles fossem para o processo, meu Deus, é como disse o Eduardo, vai levar 20 anos, aí sei eu quanto tempo, né? O Ricardo, aliás, então, assim, eles se deram conta disso, que tinha que ser ali, né? E vieram com as alternativas, e aí começou a andar muito rapidamente, aí a coisa evoluiu e saiu, né? Aí andou. Então, tem que ter esse discernimento também, né? E aí o interesse tem que ser muito mais coletivo do que nosso, né? A gente, nossa, a gente tem que, vamos insistir, uma mediação, né, grandiosa como essa, a gente tem que conseguir. Não tem que conseguir nada, não é o nosso papel, né? Isso é um problema deles. E até, eu vou dizer, eu acho 2 anos e pouco para uma mediação dessas, eu não acho tanto tempo, não. Não é, não. A Eva colocou, mas eu não acho, não. Não é muito tempo, não. Tá? Olha, nem é muito razoável até. O que eu queria colocar é que nesses 2 anos e meio foi o que durou a mediação, mas tiveram acordos no decorrer desses 2 anos e meio. Exato, então, foi o tempo de relacionamento das partes dentro do processo. Vamos dizer assim, que o processo total durou 2 anos e meio, mas com várias decisões que as partes não recorreram porque elas encontraram aquelas saídas, tomaram aquelas decisões, então o processo se encerrou. Então, realmente é uma equação, é um Dispute System Design criado pela Luciana, e por isso que ela ficou tão fascinada de encontrar com o Diego lá em Florianópolis. O Diego é um dos, vamos dizer assim, principais estrategistas nessa área, e aí dá para entender. A pergunta dela foi muito bem posta na palestra dele, porque estava sendo tratado sobre esse tipo de coisa, em mediação coletiva, toda a palestra dele é isso. Vê só como é que é ser participante do grupo de estudos do IARGS, hein, Mireza? Eu estava lá, fiquei sem a resposta. Fiquei sem a resposta. Lá eu estava sem a resposta, porque a gente ficou ali na plateia sem a resposta. Porque não deu tempo, não é, para mim não foi outro motivo. E agora tá ela aqui, aí eu me lembro, agora tu estava bem atrás de mim, assim, eu me virei e tudo, agora a tua fisionomia tá vindo na minha cabeça. Ótimo. E depois teve aquele outro encontro, mas aí foi pelo chat, eu acho que vocês se comunicaram, porque aí eu me lembro da Acrópole, o nome Acrópole, do primeiro aniversário dos Mediadores Brasil, vocês não fizeram? Sim. Eu vi também. Sim, verdade. Pessoal, não quero ser deselegante, a Luciana, vocês viram que ela é super acessível. É fácil de encontrar ela nas mídias sociais, ou seja, fácil de obterem o contato dela. Ela não vai passar em branco. Porém, eu fico constrangido de continuar buscando mais. O que eu posso fazer essa é só a primeira parte de outras partes que virão, e todos... Luciana Severo, é esse o nome que ela utiliza nas mídias, podem encontrar, seguir ela, fazer perguntas, buscar mais informações, aprender com ela, e todos vamos nos sustentar nessa rede de mediação e de resoluções de conflitos e, antes de mais nada, de aprendermos a viver e podermos explorar isso e passar adiante. Meu muito obrigado a todos que estão aqui, muito obrigado, muito especial para a Luciana Severo. Um segundo muito obrigado, muito especial ao Ivan Severo. E
Paulo Ricardo, meu diretor de departamento, e todos os nossos participantes, pacificadores, que fazem parte do nosso grupo de estudos tão especial e tão carinhoso, que é o Grupo de Estudos MASC mais IARGS, e em mais um encontro com convidada Luciana Severo. Então, turma, espero que vocês aproveitem, deixem o like de vocês, assinem o canal, toda aquela coisa que todo mundo já sabe. Já que vocês ficaram até aqui, não vai faltar oportunidade de voltarem, ok? Nos vemos no próximo quadrimestre, ou melhor, trimestre. Nós temos toda a estação, teremos um convidado, e esse convidado vem para o grupo de estudos e depois vai para o YouTube para vocês poderem curtir e também aprenderem um pouco mais. E por que não se reunir ao nosso grupo? Muito obrigado a todos que estão aqui, principalmente a Luciana Severo. Até a próxima.